Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edjane e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é a combustão. A combustão em geral ela é estudada na disciplina de Química, mas também pode ser vista na disciplina de Física. Sendo combustão é combustão em qualquer disciplina, seja Geografia, História, Matemática, Português. Brincadeira, tá, gente? Então, vamos lá, seguindo. O que é a combustão? Combustão é nada mais, nada menos que o ato ou efeito de queimar, tá? Eu costumo dizer que a combustão é um nome chique que os químicos e os físicos usam para quê? Para botar fogo, né? Corriqueiro, como a gente costuma dizer, é colocar fogo nas coisas, tá? Queimar, o ato de queimar alguma coisa. Ah, mas professora, como é que as coisas pegam fogo? O que acontece para as coisas pegar fogo e tal? Então, ó, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, pra a gente discutir um pouquinho. A fogueira. A fogueira lá de São João, que a gente vê em julho, em junho, nas festas juninas e tal. Ela tá lá, linda, maravilhosa, a gente vê o fogo, bem grande, maior até do que esse que eu coloquei aqui, tá bom? Então, a gente vê lá que tem várias madeiras, várias coisas lá e tá tudo aquilo pegando fogo constantemente, tá? E a vela? Ah, quando acaba a energia em casa, a gente pega lá e acende a velinha. Que a mãe fica, Meu Deus do céu, tira daí de cima do pai da Mari, que é de madeira, pode pegar fogo. Mas a gente tem lá a chaminha da vela, brilhante, para iluminar nosso blackout. E o automóvel? Mas professora, caramba, tem fogo no automóvel? Se o automóvel pega fogo, não era pra ele não funcionar? Então, ele tem um processo de combustão dentro do motor, que é o que faz ele andar. Vocês podem ver que no carro do pai de vocês, enfim, de vocês também pode ser, tem um escapamentinho lá que vive saindo fumacinha, né? Essa fumacinha é o resultado da queima do combustível, tá bom? E o fogão, que tem aquela chaminha azul, também ocorre um processo de combustão. Todos esses 4 exemplos que eu mostrei para vocês são processos de combustão. Claro que não são iguais, né? Porque em um usa gás, do outro usa um pavio, o outro usa madeira e o outro usa um combustível, álcool, gasolina, diesel, etc. Então, todos são diferentes, mas não deixam de ser um processo de combustão. Ah, professora, o que a gente precisa para acontecer a combustão? Bom, a gente precisa de um combustível. Ah, professora, mas o que é o combustível? Ah, é aquilo que vai dentro do seu carro. É a queima desse combustível que faz o seu carro andar. Por exemplo, a gasolina, que todo mundo conhece, o álcool, o diesel, o biodiesel, que é uma forma sustentável de não poluir tanto o meio ambiente. Tem algumas que poluem muito. A vela, a queima do pavio da vela. O pavio da vela é um combustível, a cera, etc. E o gás de cozinha, Sabe, o gás de cozinha, que ultimamente está custando uma fortuna, que pelo amor de Deus, a gente trabalha pra comprar gás. O gás de cozinha, aquele bujãozinho lá bonitinho, solta o gazinho lá, que a mamãe vai lá, coloca, risca o fósforo lá e sai foguinho azul na boca do fogão. A madeira da fogueira da festa junina também é um combustível. O combustível nada mais é do que algo... Não vou falar objeto, porque gás não é objeto, né? É algo que faz ocorrer a combustão, tá? Mas se a gente tiver só isso, então quer dizer que a gasolina sozinha pega fogo? Não, por quê? Porque a gente precisa do comburente. Comburente, professora, quanto nome difícil, o que é comburente? Bom, basicamente é o oxigênio. Basicamente é o ar, tá? Porque, vou dar um exemplo pra vocês. É uma casa, em um filme que vocês assistem, uma casa. Uma casa não, um galpão, que tá lá tudo fechado. Aqui tem uma janelinha, mas ela também tá fechada, a porta tudo fechado. E começa a pegar fogo lá dentro. Pum, começa a pegar fogo lá dentro. Tá lá, pegando fogo e tal, tá até controlado. Só que aí, um fulaninho resolve quebrar o vidro
Pra quê? Pra tacar água lá dentro pra ver se para. Quando ele quebra esse vidro, nos filmes não ocorre uma explosão? Por quê? Porque o ar está todo aqui fora, aqui tá cheio de A2. Lá dentro, o oxigênio que tá lá dentro já está sendo consumido pelas chamas, então ele tá controlado em um certo nível. Aqui tem quantidade de oxigênio ilimitada e lá dentro tava contido, o foguinho tava presinho lá dentro. Quando esse engraçadinho estoura o vidro para tentar apagar com a água, ocorre uma explosão. Por quê? Porque tem oxigênio à vontade pro fogo se espalhar, se alastrar e causar, né, aquele estardalhaço. Basicamente, esses são os ingredientes que você precisa para ocorrer uma combustão, tá? Sem o combustível, só com o comburente, não acontece. O oxigênio sozinho não pega fogo, tá, gente? E só com combustível, vocês podem ver que se você tiver um galão de gasolina e deixar o galão de gasolina ali, basicamente vai acontecer acabar evaporando só, se você não deixar fechado, porque se não tiver nada, alguma coisa para dar uma ignição ali e não tiver o ar, que no caso não tiver o oxigênio, se estiver num lugar fechadinho a vácuo, não tem, entendeu? Então, basicamente é isso que a gente vai ter para acontecer uma combustão. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre esse triangulinho aqui, que ele é muito, muito, muito importante, tá? Pra gente compreender um pouco melhor. O que é isso? Isso é o triângulo da combustão. Aqui, ó, bonitinho. Triângulo da combustão. Eu coloquei o foguinho aqui no meio só pra exemplificar, tá? Ele tem 3 pontos, como vocês podem ver. Pra quê, professora? Porque nesses 3 pontos é o que precisa para ocorrer a reação de combustão. Sem um ponto desse, digamos que a gente tire esse ponto aqui, não tem combustão, tá bom? E o que é que a gente precisa? A gente precisa de calor, que é a fonte de ignição, a gente precisa de um combustível, que eu já tinha falado anteriormente, e o comburente, que é o oxigênio, tá? Se eu tiro o oxigênio, eu não tenho combustão só com calor e com combustível. Se eu tiro o combustível, eu não tenho combustão só com oxigênio e com calor. E se eu tiro o calor, eu acabo também não tendo, porque eu não vou ter uma fonte de ignição. Por exemplo, uma faísca, uma fagulha. Eu tenho lá o álcool, derramou o álcool no chão e ali tá cheio de oxigênio. Vai pegar fogo sozinho? Não, não vai. Por quê? Precisa que você vá lá e risque um fósforo e taque em cima. Aí sim ocorre o processo de combustão. Beleza, gente? Precisa dos 3 para poder ocorrer a combustão. Agora, a gente vai fazer um experimentinho aqui que vocês podem fazer na casa de vocês também, tá? Não sei se vai dar pra vocês enxergar aí, mas vamos tentar. Aqui a gente tem a vela. Vamos tirar o botão daqui, né? Porque eu não quero fazer caquinha. Aqui a gente tem um copo, tem um isqueiro e tem uma vela, tá? Coisa simples do dia a dia de vocês. Copinho de requeijão que a gente encontra no mercado. Vela baratinho, acho que todo mundo também tem na casa. Aqui, ó, o paviozinho dela, já foi até usado. E um isqueirinho bonitinho, tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar... Minha ignição é o isqueiro, tá? Minha fonte de ignição é o isqueiro. O meu oxigênio está aqui. E o meu combustível é a vela. Eu vou colocar, acender a vela aqui. Acendi. Aí eu vou deixar ela bonitinha aqui de pezinha. Prontinho. Estão vendo? Ela tá aí bonitinha, pegando fogo. Ok? Bonitinha aí, pegando fogo. O que eu vou fazer agora? Com o copo, eu vou tirar o comburente. Vamos ver o que acontece? Ué, professora, a vela apagou. Por que a vela apagou? Porque eu tirei a fonte de oxigênio dela, eu tirei o comburente. Sem o comburente, não tem combustão. E agora, a gente vai fazer um exercício bonitinho sobre o que eu acabei de falar com vocês, tá? Aqui, a gente tem o triângulo de combustão, tá? Aqui a gente tem o triângulo de combustão, triângulo de fogo, vamos colocar assim, né?
O triângulo de fogo, ele corresponde, como eu falei anteriormente, ao processo de combustão. Mas repare que nele não consta os componentes necessários para a combustão, ou seja, não tem nada aqui escrito para que serve. Agora, eu quero saber com vocês, marque a alternativa correta com os 3 fatores essenciais para a ocorrência dessa reação. Aqui estão as alternativas e agora a gente vai analisar uma a uma, tá? Sobre o que eu acabei de falar. A letra A tem ar, comburente e calor. Seria essa? Dá um tempinho pra vocês pensar. Não. Por que não? Porque ar e comburente é a mesma coisa, basicamente, tá? Letra B. Oxigênio, combustível e água. Tempinho. Não. Por quê? Água pega fogo? E só com oxigênio e combustível tem uma combustão? O que tá faltando para gerar? Beleza, então essa já vimos que não é. Comburente, combustível e calor. Pode ser? Pode ser, porque o meu comburente é oxigênio, meu combustível pode ser um dos materiais que eu falei que podem servir como combustível para acontecer a reação de combustão, e o calor, que também é a fonte de ignição, ou seja, o fósforo, o isqueiro, uma faísca. Então, pode ser? Pode ser, vamos deixá-la aqui. Comburente, oxigênio e fonte de ignição. Olha só, tem a palavrinha fonte de ignição aqui, ó, que eu acabei de falar. Então, mas qual que é o mesmo problema da letra D com a letra A? Comburente e oxigênio são as mesmas coisas, basicamente, tá? Então, essa também não está certa. E a última, combustível, madeira e fonte de ignição. Olha, fonte de ignição de novo, palavra bonita, né? Combustível e madeira. Ué, mas a madeira não é um tipo de combustível? Que eu falei lá um pouquinho anterior na aula? Não é um tipo de combustível? Então, ou seja, isso e isso é a mesma coisa. Então, não formam 3, formam 2. Ainda falta 1, então essa está errada. Qual que é a alternativa certa? Alternativa C. E agora, eu vou deixar um desafio para vocês. Qual é o desafio? Eu quero que vocês respondam para mim. Por que não é possível pegar fogo ou ter explosão no espaço? Desconsiderando os filmes que a gente assiste que tem luta e guerra e fogo e um monte de coisa toda hora, tá? Falando de realidade, coisas reais, não ficção. Por que não é possível pegar fogo no espaço? Tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Beijinho.